Senhor Jesus, Mestre querido, só nos resta te agradecer por mais essa oportunidade de poder comparecer aqui a esse encontro contigo, encontro que nós marcamos todas as terças às 15 horas e aos domingos às 19 horas, esse encontro contigo aqui nessa casa, com os amigos espirituais, com todos aqueles irmãos encarnados e desencarnados, para estudarmos a sua doutrina de amor, que a luz que emana da sua infinita misericórdia possa nos alcançar a todos, também alcançar o nosso irmão que fará uso da palavra, que com certeza trará uma ótima palavra para cada um de nós, que sem essa orientação da doutrina dos Espíritos, a nossa vida seria mais difícil. Fique conosco, Senhor, que assim seja, graças a Deus. Então, Roberto, é com você, que vai falar sobre a indulgência. Boa tarde a todos, que a paz do Mestre Jesus possa nos envolver, nos dando tranquilidade e bom ânimo. Não existe acaso, né? Eu trouxe hoje o estudo a respeito da indulgência, e a indulgência está intimamente ligada com a caridade. Em 1986, quando eu comecei a frequentar a doutrina espírita aqui, no Centro Espírita Friburguense, a coisa que me atraiu logo no primeiro momento foi a campanha do quilo. Porque era uma coisa que me atraiu, porque é um trabalho ativo, né? Eu não conhecia a doutrina ainda, mas trabalhar eu já sabia, que eu já trabalhava já há alguns anos. E então a campanha do quilo é um trabalho que existe, eu acho que desde sempre, né? E é um trabalho muito importante porque dá a oportunidade para as pessoas ajudarem, e dá a oportunidade para aqueles, assim como eu, que me interessei pela tarefa, de se sentir útil, porque eu acho que uma coisa muito importante que nós temos que observar é a gente se sentir útil, fazer alguma coisa palpável, alguma coisa que a gente vê o resultado. A campanha do quilo, hoje mesmo nós estávamos com uma visita, uma pessoa que nos ajuda lá constantemente, e aí estávamos conversando a respeito de despesas, e claro, o dinheiro sempre entra na conversa, né? E eu falei com ele, olha, eu calculo que a gente deve arrecadar aí por ano 1 tonelada de alimentos na campanha do quilo. Mas depois eu parei e pensei assim, não, 1 tonelada não é não. Porque há pouco tempo que, no ano passado, o SESI mandou um caminhão lá com 1 tonelada de arroz. E aí eu me lembrei, o arroz lá dentro do caminhão, eu falei, não, peraí, 1 tonelada não, a gente deve arrecadar umas 3, 4 toneladas por ano, só no campanha do quilo. Então é uma coisa que traz resultado, e eu acho que a gente pode dizer que, em questão de alimento, não falta para o Laje. É lógico que os velhinhos gostam de comer carne também, né? Eles não vivem só de arroz e feijão. Mas, de qualquer maneira, o básico está garantido, né? Legume e verdura, até algum tempo atrás, a gente pegava na feira, e hoje em dia não há mais necessidade disso. Então, por vários motivos, a gente parou de pegar o legume e verdura na feira, porque o governo tem uma campanha de apoio à agricultura familiar, e aqui em Friburgo é o SESC que coordena isso. Então, a gente poderia ir toda semana, mas é coisa demais. Por incrível que pareça, é coisa demais. Então, de 15 em 15 dias, o caminhãozinho vai lá no SEASA e traz
uma pilha, muita coisa de legume e verdura. Fora isso, nós temos uma pessoa que não gosta que divulgue quem é, que tem um sítio e planta só para doar. Que maravilha. O caminhãozinho dela vai lá uma vez por semana entregar. Nós temos o pessoal da Feira do Suspiro, que dia sim, dia também telefona de manhã cedo. Tem mercadoria aqui, se vocês quiserem, mas não é estragada, não. É porque o fornecedor da Feira do Suspiro traz uma quantidade. O que ele não consegue vender, não vale a pena levar de volta. Então, ele doa. E a gente tem lá um rapaz que já está há muitos anos lá, e ele é sem vergonha. Ele fala, e aquilo ali? Vai fazer o quê com aquilo? Vai jogar fora? Manda para lá. No outro dia tinha 3 ou 4, né, Ângelo? 3 ou 4 caixas de mamão. Ele falou assim, isso vai estragar até segunda-feira. Aí eles deram. Com esse calor. Né? Tem o supermercado Extra, que tem também, na mesma base como a gente tem com vários outros locais, um acordo, então uma vez por semana eles telefonam, mandam. Às vezes a mercadoria já cansadinha, né? Mas às vezes é coisa ainda boa. Tem que fazer triagem, lógico. E então, em termos de legume, verdura, arroz, feijão, massa, tem bastante. Então, a gente vai falar a respeito da indulgência, e a indulgência a gente vai encontrar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos. Lá tem 3 mensagens mediúnicas que o Kardec colocou, mas eu vou trazer para vocês a número 16, que é do espírito protetor dele, e diz assim: espíritas, queremos falar-vos hoje da indulgência, sentimento doce e fraternal que todo homem deve alimentar para com seus irmãos, mas do qual bem poucos fazem uso. A indulgência não vê os defeitos de outrem, ou, se os vê, evita falar deles, divulgá-los. Ao contrário, oculta-os, a fim de que não se tornem conhecidos senão dela unicamente. E se a malevolência os descobre, tem sempre pronta uma escusa para eles, escusa plausível, séria, não das que, com aparência de atenuar a falta, mas evidenciam com pérfida intenção. E assim segue, né? E no final ele diz assim: sede indulgentes, meus amigos, porquanto a indulgência atrai, acalma, ergue, ao passo que o rigor desanima, afasta e irrita. Então, para a gente poder entender a indulgência, aliás, esse termo, ele tem uma história assim meio triste na Idade Média, né? Que se vendia indulgências, né? Que naturalmente não é uma fase muito legal da igreja, porque em troca de pagamento, vamos dizer assim, os padres naquela época perdoavam os pecados, como se fosse possível alguma coisa assim, né? Mas se foi uma época materialista, nós temos ainda hoje, né, algumas religiões que se colocam muito materialistas, né, como se fosse possível fazer acordos com a divindade, que não tem nada a ver, e nós que somos espíritas sabemos muito bem que, do lado de lá, como a gente costuma dizer, né, a matéria não tem valor nenhum. Não adianta ter pago o que for, porque do lado de lá esse pagamento ele não tem valor. Então, a indulgência
vamos dizer assim, explicação mais importante que eu encontrei é a disposição para perdoar culpas ou erros, clemência, misericórdia. Na verdade, a gente vai ver mais à frente que a indulgência tem muito a ver com a empatia, né? De a gente se colocar no lugar da pessoa. Antes da gente julgar a pessoa, a gente fazer uma reflexão e pensar por que a pessoa está fazendo ou agindo daquela maneira. E uma outra coisa muito importante, de a gente refletir se nós, naquela situação que a pessoa está passando, como nós reagiríamos, né? Eu acho que na última vez, ou na vez anterior, eu falei com vocês a respeito daquela questão do ônibus lotado, né? Daquela pessoa que pisa no pé da gente no ônibus, né? Se for um tampinho assim, a gente fala muitas coisas, né? Agora, se for um cara de 2 metros de altura, 200 quilos, a gente fala logo assim: desculpe, será que o senhor reparou que está com o pé em cima do meu, né? Então, a questão toda é essa, né? Será que não seria interessante a gente sempre refletir como a gente agiria se a gente tivesse nessa mesma situação que a pessoa está, né? A indulgência, ela faz parte do BIP. O BIP vamos dizer assim, a gente acaba em algumas coisas e no meio espírita se convencionou algumas abreviaturas assim para a gente lembrar, né? Ser mais fácil de lembrar. E o BIP quer dizer benevolência, indulgência e perdão. Nós não vamos estudar os 3 hoje não, porque é muita coisa. A benevolência, vamos dizer assim, é o primeiro passo nosso para que a gente possa entrar numa situação de praticar a indulgência. Muitas vezes a gente conhece pessoas que passam a vida toda trabalhando, têm disposição para várias coisas, mas não encontram dentro das prioridades delas a disposição para ajudar pessoas desconhecidas, vamos dizer assim, né? Mas elas têm a possibilidade de ajudar, fazer a caridade material. Aí muitas pessoas falam assim: não, esse material é fácil. Sim, mas tudo na nossa existência precisa ter o primeiro passo, né? A gente também, quando começa, hoje em dia, com 4 anos, a criançada já começa a estudar, né? Então, não vai entrar logo estudando matemática, física, química, né? Vai passo a passo, né? Primeiro tem que conhecer a língua, depois vai conhecendo devagarzinho alguma coisa. Então, nós, na nossa caminhada como seres imortais, a gente tem que também aprender, né? A caridade é muito simples. A caridade é uma coisa muito simples, mas não é fácil. Por quê? A caridade depende de a gente colocar em segundo plano os nossos interesses, sempre. E isso é muito difícil da gente fazer. Então, a gente vai ver que a caridade material é uma coisa que é o primeiro passo nosso. A gente fazer uma doação, né, em espécie, ou roupa, enfim, o que seja, né, como também o pessoal que doa ao Laje, por exemplo, todos esses mantimentos, né, é o primeiro passo. E até, vamos dizer assim, no caso da campanha do quilo, até confortável, né? Você não precisa nem sair da sua casa. É só você atender quando a gente toca a campainha ou grita, aí
Tem alguns que jogam lá de cima, dá para pegar? Dá. Outros descem a escada e abrem o portão, conversam um instantinho, cada um tem o seu jeito de doar. É o primeiro passo. É importante também, porque para o laje é importante. E para a pessoa é um treinamento, né? Hoje ela desce a escada e entrega a doação para a campanha do quilo. Amanhã, de repente, ela desce a escada, pega um ônibus ou vai a pé até o laje para ver se precisa alguma coisa. E assim vai, né? Devagarzinho, a gente chega naquele ponto. Toda a caridade é importante, porque nós não somos iguais. Cada um de nós está num estágio de desenvolvimento diferente. E nós, que porventura já tivemos a oportunidade de caminhar um pouquinho mais, a gente não pode olhar para trás e falar assim, não, você tem que fazer, não. Será que alguém falou conosco, você tem que fazer? Ou será que aguardaram que a gente estivesse, vamos dizer assim, no ponto para começar a ajudar? Né? Então, a primeira etapa seria a benevolência. A segunda etapa seria, então, a indulgência. É uma possibilidade, ou melhor dizendo, não a indulgência. A segunda etapa seria já uma coisa mais de preocupação com o próximo, que seria, por exemplo, as pessoas que ajudam no centro espírita, né? Elas doam algum tempo para ajudar no centro espírita. Ou como a gente às vezes não, sempre pede aqui, né? Doação de sangue. Quer dizer, já é uma preocupação com o próximo, que, vamos dizer assim, não precisa muito. Hoje em dia eu poderia, mas há 40 anos atrás eu não podia, que eu era alérgico à agulha. Então a doação de sangue para mim era uma coisa complicada. Ou então ajudar na festa do laje, né? Ir lá, participar, fazer alguma coisa, se sentir útil e, ao mesmo tempo, passar um dia, uma tarde agradável. Não tem tempo, não tem isso. E, então, quando a gente chega nessa segunda fase, de repente a gente já está preparado para o BIP, né? Que seria, então, a benevolência, a indulgência e o perdão. Hoje nós vamos falar a respeito de indulgência. A gente, por exemplo, como eu já disse antes, né? A pessoa indulgente, ela teria condições de, em vez de reagir, fazer uma reflexão de por que a pessoa age ou fala daquela maneira que às vezes a gente sente como sendo desagradável, né? Seria também a questão de a gente não procurar julgar, que nós somos muito rápidos no julgamento, né? Uma pessoa entra ali agora, todo mundo olha para ela e todo mundo já classifica ela. Por quê? A gente julga. E muitas vezes esse julgamento antecipado impede da gente poder desfrutar dos benefícios que seria a gente conhecer melhor essa pessoa. Às vezes conviver com essa pessoa. Então, por que os benefícios? Por que será os benefícios? Será que nós estamos aqui sentados agora à tarde por acaso? Não existe um acaso. Então, todos nós que estamos sentados aqui hoje à tarde, por algum motivo, tínhamos que estar sentados aqui hoje à tarde. Como a nossa irmã Sueli falou, né? Às vezes a gente está em casa, não tem nada para fazer, mas está assim, não vou e tal.
E aí os irmãozinhos cutucam a gente resolve ir e vai estar aqui, vamos estar juntos durante alguns momentos, mas o benefício desse estar juntos é incalculável. A gente não consegue imaginar a importância desses momentos aqui, aonde nós estamos aqui, fazendo o quê? Recebendo, mas nós estamos doando também. Porque a gente sabe que o mundo espiritual precisa daquilo que nós que estamos ainda encarnados podemos oferecer, e isso é o material que eles vão usar para poder ajudar uma infinidade de pessoas que a gente às vezes nem imagina que precisam de ajuda. O mundo espiritual sabe. Então, os momentos onde, e também não é só no centro espírita, não, em todos os lugares aonde a gente estiver reunido, não por acaso, né? Jesus disse, aonde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, ali eu estarei. Jesus está conosco? Sim, ele está. Mas o mais importante é que ele está para também poder ajudar aqueles que não estão reunidos em nome dele. Tanto faz no centro espírita como em qualquer outro lugar. O benefício, ele é sempre distribuído para aqueles que são necessitados. E nós somos necessitados sempre, né? Não existe um momento que a gente não seja necessitado. Então, a gente vai ver que a caridade, ela é uma necessidade para nós. Não por acaso, né? Em um momento, quando Jesus esteve entre nós, que ele foi perguntado a respeito do mandamento mais importante, que ele então passou para nós aquele resumo, né? Que os 10 mandamentos é muita coisa para a gente lembrar. Então ele diz, não, amarra a Deus sobre todas as coisas e amarra o próximo como a si mesmo. Então, isso aí é a caridade. Quando a gente amar o próximo como nós nos amamos, é a caridade. É lógico que a gente ainda está engatinhando nesse sentido, mas a gente tem potencial de chegar lá. Então, a gente vai ver aqui que quando a gente é indulgente, é uma espécie de uma caridade moral, porque nós vamos procurar olhar para nós e vamos ver os nossos defeitos, os nossos problemas, as nossas dificuldades perante o dia a dia, perante tudo aquilo que nós fazemos, e vamos medir, então, o próximo com essa medida. A gente não vai medir o próximo com aquilo que a gente quer que o próximo seja. Nós vamos medir com as nossas dificuldades. E aí, então, possivelmente, a gente vai conseguir ser indulgente, ou seja, procurar se colocar no lugar da pessoa e procurar entender como a gente pode ajudar aquela pessoa. Como que a gente poderia oferecer algum apoio àquela pessoa. E aí, a caridade é uma coisa muito simples. Porque, às vezes, hoje, por exemplo, teve uma senhora lá no Laje querendo saber se já podia fazer visita a quem não é parente. Eu falei, mas por quê? Não, é porque cuidei da minha mãe durante muitos anos e ela tinha Alzheimer. Então, eu tenho experiência com idoso, com Alzheimer, isso, e eu queria vir aqui para conversar com os idosos. Mas conversar com... Não, de repente só ouvir os idosos falarem. Aí eu falei assim, um negócio interessante, por quê? Os idosos, eles precisam ouvir alguma coisa de fora do ambiente deles,
Ah, mas eles assistem televisão, mas não é a mesma coisa, né? Então, a atenção é muito importante. E imagina que caridade simples, né? Não é fácil, mas é simples. Porque é só a gente sentar lá, oi, dona Maria, como vai? Tudo bem? E aí, dona Maria fala. A gente sim, não, sim, não. Passou aquele espaço de tempo, dona Maria fala assim, nossa, que beleza, estou me sentindo bem, né? E é uma coisa simples. Não é fácil, por quê? Porque muitas vezes exige paciência. Exige o quê? Que a gente tenha tempo. E aí a gente vai descobrir de um hormônio que foi, essa semana passada, estava correndo, falando a respeito disso, e eu fui dar uma olhada. Esse hormônio chama ocitocina. Esse hormônio, normalmente, ele é produzido pela mulher na época do parto, né? E ele incentiva as contrações para poder facilitar o parto e, ao mesmo tempo, incentiva a produção do leite, que vai ser importante para a criança que está nascendo. Mas isso era o básico. Hoje em dia já se pesquisou e esse hormônio é considerado o hormônio da felicidade, do amor. Porque sempre que a gente faz alguma coisa para alguém, o organismo produz esse hormônio. E não é só a mulher, não, viu? No homem também produz. Então, é um hormônio que vai trazer para nós uma satisfação. E, por incrível que pareça, né? Na doutrina espírita, já se falava a respeito disso, né? Que é justamente o fato de que, quando nós damos, nós recebemos. Quando a gente oferece alguma coisa, quando a gente faz a caridade, a gente recebe. Por isso é que se fala que fora da caridade não existe salvação. Mas não é uma salvação como se conhecia originalmente, que era assim, você está salvo dos seus pecados, você não vai para, né, aquele lugar que antigamente a gente acreditava que existia, que é o inferno. Não tem nada a ver com isso. Essa salvação é a salvação de nós mesmos. Nós nos salvamos. Por quê? Nós começamos a encontrar uma explicação para nós daquilo que é necessário para que a gente possa andar no caminho melhor, descobrir que o caminho do amor é muito mais favorável para nós do que qualquer um outro. E o caminho do amor, como a gente tinha conversado antes, não é só amar o próximo, não, nós temos que nos amar também. Nós não podemos amar sem a gente se amar, porque é muito difícil da gente dar alguma coisa se a gente não tem isso, né? Muitas vezes a gente fala assim, me dê paciência. Gente, não pede paciência não, hein? Porque senão vem a prova para ver se a gente tem paciência. Então, a gente tem que ter paciência para poder dar paciência. E tudo isso é um trabalho que a gente tem que fazer consigo mesmo. Na verdade, a nossa existência, num estágio que nós estamos, é uma existência de nós nos conhecermos, nós nos trabalharmos. A gente não veio aqui, com exceção dos professores, não veio aqui para ensinar, não. A gente veio aqui para aprender. Aprender, primeiramente, a se conhecer. E muitas vezes a gente tem a felicidade de aprender com o erro dos outros. A gente não precisa nem errar, a gente aprende com o erro dos outros. Não é muito comum, não, mas a gente aprende bastante de qualquer maneira. Uma encarnação
de 80, 90 ou 100 anos, é um tempo de aprendizado bastante longo. Falando, então, do Livro dos Espíritos, na questão 918, Kardec pergunta ao mundo espiritual: por que indício se pode reconhecer um ser humano, né? Em um ser humano, o progresso real que lhe elevará o espírito na hierarquia espírita. O espírito prova sua elevação quando todos os atos de sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Não precisamos nos desanimar, não. Isso aí a gente fica guardadinho, né, sabendo que talvez um dia a gente vai conseguir entender. Talvez não, com certeza. Um dia a gente vai conseguir entender. Hoje ainda não dá para a gente entender muito bem. Mas está aí a resposta do mundo espiritual, né? O verdadeiro homem de bem é o que pratica a lei da justiça, amor e caridade, na sua maior pureza. Se fez o mal, se interrogar a sua própria consciência sobre os atos que praticou, perguntará se não transgrediu essa lei. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia. Se ninguém tem motivos para dele se queixar. Enfim, se fez aos outros o que desejaria que lhe fizessem. Possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem. Aí é que começam os problemas, né? Sem contar qualquer retribuição, e sacrifica seus interesses à justiça. Por quê? Fazer o bem pelo bem ainda é muito complicado para nós. Se a gente ajuda uma pessoa e amanhã a gente pede ajuda a essa pessoa e a pessoa faz de conta que não entendeu, a coisa fica complicada. Porque a gente fala assim: caramba, eu ajudei fulano e agora ele vira as costas para mim. Ajudou? Ajudou. Por isso que Jesus disse: não saiba a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda. Deu, esquece. Não olha para lá. Tem gente que dá um dinheirinho para o pessoal tomar um cafezinho, aí fica vigiando. Deixa eu ver se vai tomar cafezinho mesmo. Mas já sabe que não vai tomar um cafezinho, né? Então é melhor, para a gente não se aborrecer, ou não dar, ou então não olhar. Né? Até tem um ditado popular, né? O que os olhos não veem, o coração não sente. Tem alguns ditados populares que são bem certinhos mesmo, né? Então, a nossa caminhada no planeta Terra é uma caminhada de evolução, que, para a gente ser bem sincero, está bem no início, né? O planeta Terra, planeta de provas e expiações, é só a segunda categoria na categoria dos mundos. Quer dizer, ainda tem uma caminhada boa, mas, com certeza, a gente vai conseguir. Tudo é possível. E, como a gente já sabe que a reencarnação, ela existe, e a reencarnação é o quê? Oportunidades contínuas da gente exercitar a nossa melhora, né? A gente erra, volta para o mundo espiritual, não precisa se desesperar, porque a gente tem outra chance, a gente tem outra oportunidade. Então, não vamos conseguir, certamente, resolver todos os nossos problemas de uma vez só. E também não tem sentido a gente querer resolver tudo de uma vez só. Porque a reencarnação, como é muito bem planejada, ela visa sempre a gente conseguir sucesso naquela empreitada que a gente se propôs. Então não dá para fazer muita coisa, né? Tem que escolher
uma coisa que seja possível a gente resolver e se dedicar ao máximo para resolver. Ah, mas eu não sei o que é. Ah, mas muitos de nós sabemos sim, porque a gente é confrontado constantemente com aquele problema que a gente precisa resolver. Infelizmente, muitos de nós falam assim, não, agora não vai dar para mim não. Depois, mais à frente, eu vou resolver isso. Porque são coisas que a gente esbarra continuamente e percebe nitidamente que a gente precisa solucionar aquilo para a gente poder continuar adiante, né? Mais à frente a gente vai ver aqui que às vezes é muito importante a gente se calar, a gente ouvir certas coisas. Tem também aí um ditado que diz que é melhor ouvir isso do que ser surdo, né? Então, muitas vezes, é melhor a gente ouvir as coisas, mas não falar. Não é à toa que nós temos 2 ouvidos e só uma boca, né? A boca deveria ser o recurso secundário, né? Mas, infelizmente, às vezes a gente nem acabou de ouvir, a gente já está falando, né? Isso é que é um problema grande. Então, a indulgência, assim como é entendida aqui por Jesus, tá? Indulgência com as fraquezas alheias, porque sabe que também precisa da indulgência dos outros, lembrando-se dessas palavras do Cristo: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. Então, a gente, para poder as pessoas serem indulgentes conosco, nós temos que ser indulgentes. E voltando àquela questão, né? Não adianta ser indulgente para que os outros sejam indulgentes conosco. A gente é indulgente. Se os outros não têm ainda essa condição que nós temos, o problema é deles. Nós estamos fazendo a nossa parte. A gente vai ver aqui, mais à frente, Kardec prevê todas as nossas dúvidas, né? Então, na questão 630 do Livro dos Espíritos, ele pergunta assim: como se pode distinguir o bem do mal? Às vezes a gente se pergunta, né? Poxa, mas como é que eu vou saber disso? Por isso que ele perguntou. O bem é tudo que é conforme a lei de Deus. O mal é tudo que lhe é contrário. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. E a lei de Deus, a gente sabe que não está escrita em lugar nenhum, a não ser no nosso íntimo, né? Mas não é nesse cérebro carnal, não. É no nosso íntimo, íntimo mesmo. Nós, seres imortais, quando fomos criados, a gente já recebeu aquela informação básica do bem e do mal. Mas, claro, temos o livre-arbítrio. A gente pode escolher o que a gente vai fazer. Na questão 631, tem meios o homem de distinguir por si mesmo o que é o bem e o que é o mal? Sim, quando crê em Deus e o que quer saber. Deus lhe deu a inteligência para distinguir um do outro. Então a gente vê que talvez isso aqui foi muito complicado, por isso que Jesus deixou, né, o amar ao próximo como a si mesmo. Se alguém tiver dúvida se aquilo que vai fazer é bom ou ruim, é só se perguntar: eu gostaria que alguém fizesse isso comigo? Se a resposta for não, não precisa continuar, porque já sabe que não é o bem. Na questão 643, haverá quem, pela sua posição, não tenha possibilidade de fazer o bem? Não há quem não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra ensejo de o praticar. Basta que se esteja em relações com outras pessoas para que se tenha ocasião de fazer o bem.
e não há dia da existência que não ofereça a quem não se acha cego pelo egoísmo oportunidade de praticá-lo, porque fazer o bem não consiste para o homem apenas em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, todas as vezes que seu concurso venha a ser necessário. Então, o bem, continuo dizendo, é uma coisa simples, né? Muitas vezes a gente sai de casa em cima da hora e vai andando pela rua, alguém para a gente para pedir uma informação, a gente, desculpa, eu estou com muita pressa e tal, e sai correndo. Quer dizer, quem sabe se não perdeu a oportunidade de fazer o bem? Que às vezes é uma pergunta simples que não implicaria em a gente perder muito tempo, né? Ou talvez a gente devesse ter saído antes de casa. Diante dessas respostas, fica claro que o bem é tudo aquilo que aproxima o homem de Deus. Inclusive, Jesus, enviado para cumprir a missão da lei divina, foi o maior exemplo de perfeição moral que a humanidade pode aspirar na Terra. Lógico que a gente vai olhar para Jesus como um exemplo a seguir, mas isso não quer dizer que a gente vai conseguir atingir isso rapidamente, mas é aquele objetivo final. Por mais que a gente faça o zigue-zague na nossa existência, em vez de andar o caminho reto, né, a gente vai estar sempre olhando lá aquele ponto de referência, que é o nosso mestre. O Espiritismo, como consolador prometido de Jesus, fundamenta-se na continuidade dos ensinamentos cristãos e na prática do bem. E a gente vai ver, então, que o bem ela é uma tarefa difícil. Não é fácil. Realmente é uma tarefa difícil. E, vamos dizer assim, no nosso dia a dia, muitas vezes é um desafio mesmo, né? A gente fazer o bem. Porque muitas vezes existe incompreensão das pessoas quando a gente quer ajudar. Muitas vezes existem dificuldades quando a gente quer ajudar. Então, por isso que a gente tem que procurar treinar, vamos dizer assim, para a gente, pouco a pouco, se fortalecer, para que quando a gente chegar num ponto em que essas dificuldades de fazer o bem existam, que a gente não desanime. Porque, às vezes, é muito difícil mesmo. Então, a gente vai dizer, eu tentei, mas não consegui. Bom, eu tentei, vou tentar mais uma vez, vou tentar mais uma vez, porque, na verdade, a nossa reencarnação é uma tentativa de fazer o bem, né? Porque todas as vezes que a gente volta para o mundo espiritual, a gente vai sempre descobrir que alguma coisa a gente não conseguiu resolver. Alguma coisa a gente não conseguiu fazer, né? E não conseguimos fazer e está perdido? Não. A gente vai procurar se esforçar para se preparar melhor para vir mais uma outra vez. E mais uma outra vez. Até que a gente consiga resolver aquilo. E o bem é a mesma coisa. A gente vai começar com tarefas simples e vai, pouco a pouco, se aprimorando, né? Porque a indulgência, ela é uma caridade que a gente vai precisar de ter esse treinamento anterior. Porque quando a gente pensar em fazer o bem, sempre fica aquela questão da gente receber uma retribuição por aquilo que a gente está fazendo. Mesmo que conscientemente
a gente não espere, mas sempre tem, né? A gente lá no Laje, nós temos doadores de tudo que é tipo, né? Pessoas que às vezes falam assim, não, eu só estou querendo ajudar. Mas quando a gente faz, por exemplo, no Natal, uma cesta de Natal e entrega, as pessoas se emocionam. Por quê? O Natal é uma época de emoção? É, mas porque eles percebem que houve um reconhecimento daquilo que eles fizeram. Que às vezes é uma coisa simples. A ajuda material, principalmente, normalmente são pessoas que têm sobrando, vamos dizer assim, né, se a gente pode usar esse termo, para ajudar o Laje. Mas quando a gente reconhece, mesmo na simplicidade que a gente pode oferecer, porque nós não temos condições de fazer, de corresponder ao que a gente recebe, né? Quando eu digo nós, é o Laje como organização, né? Mas Jesus já previu isso, porque tem uma passagem onde ele diz que a gente não deve convidar para o banquete aqueles que podem retribuir. Ou seja, novamente aquela questão de a mão direita e a mão esquerda, né? Então, mas lógico que essa retribuição, às vezes, é um incentivo para que a pessoa continue fazendo bem. Aquele bem que ainda é simples, mas que vai, com o tempo, se tornar o bem da indulgência. O bem que não espera uma retribuição. Porque nós estamos numa caminhada, nós estamos treinando a fazer o bem. E esse trabalho, ele é um trabalho que vai levar a gente, só para a gente completar, para falar a respeito do BIP, né? Porque o BIP é benevolência, indulgência e a parte mais difícil, que é o perdão. Que é, vamos dizer assim, o ápice do que a gente pode fazer. O ápice por quê? Porque o perdão é muito libertador. Se a gente consegue perdoar, a gente se sente tão bem que se a gente conseguisse, a gente perdoava sempre. Mas não é uma coisa fácil. Mas faz parte do treinamento para a gente chegar lá. E, como sempre, né, a gente vai ser o maior beneficiário do perdão. E tem uma coisa muito importante. Assim como o amor, o perdão é uma via de mão única. Não existe possibilidade de nós querermos que alguém nos ame. É perda de tempo. Nós podemos amar. Se for correspondido, ótimo. Se não for, também está bom. Porque ao a gente amar, a gente vai ser beneficiado. E o perdão é a mesma coisa. Nós podemos perdoar, mas a gente não pode exigir que alguém nos perdoe. Mas tem uma coisa, a gente perdoa. Se a pessoa não perdoar, o problema é da pessoa. Nós nos libertamos. Nós estamos prontos para mais outros perdões. Porque, com certeza, não é só um perdão que a gente vai ter que pedir ou dar nessa nossa existência, né? Constantemente a gente faz coisas que não deveria fazer, né? E aqui no final, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, no item 15, Kardec coloca, então, um lembrete para nós, espíritas: não vos olvideis de que, tanto em palavras como em atos, o perdão das injúrias
nunca deve se reduzir-se a uma expressão vazia. Se vos dizeis espíritas, sede o de fato. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Muita paz a todos.